Olá, Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Ecos de Sofia. Connosco hoje temos a Sara de volta, já tínhamos saudades da Sara. Olá, eu Sara. vossas. Eu vossas, olá, olá a todos, olá Joanita. Connosco temos também Ricardo Martins, já não é novo para vocês, não é? O Ricardo hoje vem-nos falar de uma personalidade portuguesa do final do século XVIII, desculpem, final do século XIX, início do século XX. Já estou toda acelerada. Ricardo, bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Ricardo, quem é esta personagem de quem nos vens falar hoje e qual a sua importância? Muito bem, obrigado. Em primeiro lugar, dizer que venho falar de Cândido de Figueiredo, António Pereira Cândido de Figueiredo, mas antes de responder a essa pergunta que não é propriamente fácil, porque ele foi muitas coisas e importante em muitas delas, gostava apenas de dizer que não sou nem especialista em Cândido de Figueiredo, nem especialista nesta parte do seu contexto histórico e literário, da questão do realismo, a questão Coimbra, geração de 70, etc., na qual ele também se insere. Bom, indiretamente à questão da biografia dele, rapidamente, ele é aqui da região centro, nasceu em Tondela, mais concretamente Lobão da Beira. Começou por estudar no Seminário de Viseu, depois acabou por perceber que não era por aí o seu caminho. Foi para a Universidade de Coimbra, onde contactou com toda esta ideologia, que se insere muito bem e que se vê muito bem na sua obra, e começou a ganhar fama, essencialmente, por ser uma espécie de, vou-lhe chamar doutor da língua portuguesa, no sentido de passar várias receitas. Ou seja, ele começou a escrever em vários periódicos sobre como é que se escreve português, neste caso, qual é a forma mais correta, e começou a ser conhecido do público português, principalmente a partir dos periódicos, revistas, jornais, que eram muitas, nos quais ele participou. É famoso também por muitas outras coisas, sobretudo pelo primeiro dicionário à séria da língua portuguesa, que é o novo dicionário da língua portuguesa, que vai sair em 1899. Não é o primeiro dicionário de língua portuguesa, porque esse é de Cândido Lusitano, cerca de 100 anos antes, mas é o primeiro grande dicionário, ou seja, consegue ir recolher um monte de informação que estava dispersa relativamente à língua portuguesa e tudo isso. E ele ainda hoje é famoso, é normalmente aclamado pelo seu dicionário. Raramente se lhe conhecem outras coisas. No entanto, se contabilizarmos as obras dele, incluindo as traduções que ele fez, estamos perto de uma centena de obras. Okay? Estamos a falar de cerca de 70 obras escritas por ele e o resto são traduções. E temos ainda um problema, é que ele escreveu muitas vezes sob pseudónimo, portanto ainda há umas quantas obras, provavelmente que ainda não foram detectadas, ou seja, algumas, a maioria, seguramente já foram identificadas, já sabe que foi ele que escreveu, ainda que não tivesse assinado com o seu nome, mas provavelmente haverá ainda obras que não temos a certeza que sejam dele, ou seja, que ainda não foram bem identificadas. Em termos pessoais, já agora permitam-me dizer porque é que me interessa Cândido Figueiredo. Seja porque ele foi um orientalista durante a década de 70 do século XIX, interessou-se pelo sânscrito, interessou-se pela Índia, pelas leis de Manu, e fez a primeira tradução de sânscrito para português em verso, ou seja, em decassílabos. Ou seja, foi o primeiro, não foi o primeiro a traduzir do sânscrito para o português, porque isso já os missionários já tinham feito traduções sumárias, por exemplo, da Bhagavad Gita, 100 anos antes. Tínhamos também na década de 60 Vasconcelos Abreu, que foi o primeiro sânscritista português,
já tinha feito alguns ensaios algumas traduções de episódios do sânscrito para o português. Ele é o primeiro a traduzir em versos, ok? E de uma maneira, depois podemos falar um bocadinho sobre isso, mas de uma maneira absolutamente extraordinária, porque ele, a meu ver, no meio de tanta coisa que foi, é sobretudo poeta. Ou seja, porque ele, quando foi para Coimbra, foi estudar Direito, foi professor de Geografia, escreveu sobre economia, sobre finanças, sobre língua portuguesa, enfim. Por isso é que eu estava a dizer, é muito difícil dizer quem foi Cândido Figueiredo. Não é? Por um lado é pena porque parece que cada vez mais é difícil existirem personagens que tenham tantas valências como as que acabaste de descrever, ou seja, tão polivalente, tão distintamente capaz de comentar e de escrever sobre tanta coisa. Um, Disseste que ele é orientalista, mas ele traduziu que obras? Ou como é que nós chegamos a conhecê-lo? Ou isto é algo que é muito gourmet, quero dizer, ou seja, para pessoas como tu, Ricardo, que estudam temas que não são assim tão amplamente conhecidos. Infelizmente, provavelmente tenho que concordar com o que acabaste de dizer. Ou seja, na época dele foi ilustre, foi muito famoso. Hoje em dia, lá está, só o conhecemos pelo dicionário. Não é? É uma surpresa quando alguém começa a interessar-se pela Índia, cá em Portugal, e de repente dá de caras com Cândido Figueiredo e questiona-se porque é que a tradução dele não está mais disponível hoje em dia, por exemplo. Já agora, a tradução foi de um pequeno episódio do Ramayana, ou seja, de um pequeno episódio da literatura épica indiana, muito ao gosto de Cândido Figueiredo, porque é um episódio trágico, muito, enfim, muito sentimentalista, podemos dizer assim, e isso é algo que marca também a obra de Cândido Figueiredo, e que é um episódio onde o pai do herói do épico, que é Rama, onde o pai dele mata sem querer, durante a noite, um eremita que vai a um lago buscar água e ele confunde, ou seja, este rei, que os reis tinham esta prática da caça, ainda que aqui levante muitas questões, porque ele estava a caçar de noite e junto a um lago onde os animais iam indefesos beber água. Ou seja, logo aqui há uma série de circunstâncias que levanta problemas. E ele confunde o som de uma bilha a ser enchida de água com um elefante a beber água. E então dispara uma flecha, acaba por matar um rapaz, um ermita, e enquanto ele morre e não morre, ele vai dizendo: é que os meus pais são cegos, e eles, tu não mataste um, mas mataste três, eles não vão conseguir sobreviver sem mim, e aquilo é assim, um drama absolutamente extraordinário. Depois acaba por acabar bem este episódio. Mas o que tem de interessante é a parte trágica desse episódio do Ramayana e, por outro lado, a beleza poética, ou seja, o ritmo que ele imprime em língua portuguesa, não é? Que ele pede desculpas no início, que precisamente por estar a fazer uma tradução em verso, que obviamente não está a ser assim tão fiel ao sânscrito, mas a mim não me incomoda nada, muito pelo contrário, porque ficou belíssimo, ou seja, o resultado é muito bom. São cerca de 16 páginas, é uma coisinha, é um livro pequenino. E muitíssimo interessante. O resto que ele tem sobre a Índia é sobretudo sobre a legislação indiana, ou seja, onde ele chama a atenção que fala-se muito, por exemplo, do direito romano, fala-se muito da legislação aqui à volta do Mediterrâneo, e esquecemos que existem, por exemplo, as leis de Manu. Ou seja, esquecemos que existe um texto já muito para a frente, ou seja, muito atualizado, não é? No sentido de já dizer muita coisa que não estaríamos à espera. E ele acaba por fazer acaba por publicar em Coimbra este texto e depois vai apresentá-lo mais tarde ao segundo Congresso de Orientalistas em Londres, ou seja, a convite dos grandes orientalistas da altura, precisamente por lhe reconhecerem
valor. Sobre esta parte do sânscrito podemos estar aqui muito tempo a falar, porque ele vai ter uma pequena guerra com o Vasconcelos Abreu, que é o primeiro sânscritista, depois acabam por fazer as pazes. O Vasconcelos Abreu diz, não acredita que ele tenha traduzido o sânscrito, onde é que ele foi aprender sânscrito, como é que ele sabe sânscrito. Ele depois acaba por dizer que tem um professor em Coimbra, e isto é tudo correspondência e respostas publicadas na época. Tem um professor de sânscrito, se chama João Feliciano Gonçalves Cardoso, um goês, que na altura fazia parte da Sociedade Asiática de Itália, e que estava em Coimbra na altura, e acaba por se escudar, não é? Defende-se a dizer, não, é que eu tenho um professor de sânscrito. Tenho alguém que me ensinou e fiz este exercício, não é? Quase, enfim, ele foi injustamente criticado por um grande nome da época, não é? Vasconcelos Abreu, mas depois acabam por se dar bem, vão fundar juntos a Sociedade de Geografia, vão fazer parte de várias associações para a promoção dos estudos orientais em Portugal, ainda que ele só trabalhou na área da Índia durante uma década. Ou seja, ele depois acaba por se desvincular um pouco. Ainda assim, gravou o seu nome no orientalismo português. Não só por isto, ele depois tem outras duas obras que são considerados romances do orientalismo português, ou seja, literatura de viagem, no sentido de o que é que os portugueses andaram a fazer lá fora e as suas aventuras e tudo mais. E também por aí podemos incluí-lo neste leque, digamos assim, de orientalistas portugueses. Mas sim, voltando um bocadinho ao início do que, Sara, do que tinhas perguntado, a verdade é que, com alguma pena, damos conta que isto fica num nicho, não é? Ou seja, que o nome desaparece. Ele tem o nome de uma rua em Lisboa, ele é conhecido aqui na zona de Viseu, Tondela, etc., por dicionarista, mas mais nada, não é? Ou seja, não se fala muito mais do que isto. E depois também, outra coisa que já agora gostava de dizer, que também não existem assim grandes estudos sobre ele, ou seja, ele vai sendo mencionado em alguns estudos, em alguns trabalhos de outros autores, mas, por exemplo, relativamente à obra poética dele, que assim de repente conto 8 livros de poesia, não conheço, e já agora se alguém que nos está a ouvir conhece, já agora peço que nos faça chegar essa informação, mas não conheço nenhum trabalho sobre, por exemplo, a obra poética dele, ou seja, sobre o que é que ele escreveu. Uma coisa que está muito na moda, que é a recepção dos clássicos, ou seja, como é que os nossos poetas tratam a literatura grega, a mitologia, que ele faz, ou seja, ele faz essa recepção também para além da Índia e tudo mais. Não, ninguém lhe pegou ainda, ou seja, seria um bom trabalho académico para se desenvolver, e até a própria literatura comparada que ele acaba por mostrar nos seus poemas, quando começa, por exemplo, no poema da Miséria, que é um livro que ele tem, e começa o poema por dizer eu já li Viaça, já li Valmiki, já li Homero, já li Camões, em lado nenhum ouvi falar de vós desgraçados, vós povo, se ficaram esquecidos destes grandes poetas. E é bastante interessante que, assim numa linha ou duas, não é? Num verso ou dois, ele já nos está a fazer pensar, ou seja, está-nos a falar da literatura épica, mas não só daquela que estaríamos à espera, não é? Está-nos já a empurrar para um maior ecletismo, por exemplo. Ricardo, estás a conseguir-nos trazer muito de uma personagem que aparentemente, segundo o que nos estás a dizer, está um pouco fora do radar, não é? Estando fora do radar, como é que, como é que chegou até ti, e até de alguma forma como é que foste encontrando essa informação, não é? Porque estás-nos a dizer que a nível regional, do local de onde ele provém, é proveniente, que não é muito conhecido o seu trabalho, que ele próprio é conhecido provavelmente só por uma parte. Como é que
foste conseguindo ter essa informação e acabaste por fugir um bocadinho à minha pergunta no início, que é qual é a importância deste homem, o porquê de, no fundo, trazer à memória novamente Cândido Figueiredo. Uhum. Bom, então indo por partes. Eu conheci-o primeiro através da tradução que ele fez de Maeterlinck, que é um autor belga, um simbolista, pelo menos estudou misticismo, enfim. E até há um trabalho que, pelo título, me parece interessante, mas que não o conheço, nunca o li, portanto não posso falar sobre ele, mas que compara o pensamento simbólico de Fernando Pessoa com Maeterlinck, portanto, à partida, sugere algo bastante interessante logo aqui. E Cândido Figueiredo é tradutor de 3 ou 4 obras dele, ou seja, A Vida das Abelhas, A Inteligência das Flores, O Tesouro dos Humildes e A Morte. Exato. São estas 4 obras, onde os prefácios de Cândido Figueiredo só por si são obras-primas. Ou seja, devia haver uma seleção dos muitos prefácios que ele escreveu a obras de outros autores, porque são verdadeiramente, é a parte filosófica, vamos chamar-lhe assim, da obra de Cândido Figueiredo, assim pelo menos de uma forma mais direta. O meu primeiro contacto foi esse, foi quando ouvi falar de Cândido Figueiredo, e o meu, vou-lhe chamar segundo contacto, início de real interesse por ele, foi precisamente a parte do orientalismo. Ou seja, foi quando entendi, quando descobri, algo que enfim, que não seria tão evidente à partida de um dicionarista, ainda que faz sentido, porque ele lida com a língua, a origem das palavras, tudo mais. Portanto, à partida teria interesse também noutros idiomas. Quando descobri que ele enverdou pela parte do Oriente, ou seja, ele tem também uma obra sobre a origem dos povos do Oriente, onde fala não só da Índia, mas também do Irão, também do Egito, etc. Portanto, posso dizer que começou por aí. A dificuldade de encontrar obras dele é alguma, no sentido em que tiveram uma ou duas, tirando o dicionário, que teve 25 ou 26 edições até aos anos 90, as outras obras tiveram uma ou duas edições. Portanto, para encontrarmos essas obras, ou já estão no domínio, ou melhor, estão no domínio público, mas ou já estão disponibilizadas online, algumas, não todas, ou temos de recorrer a alfarrabistas e tudo mais e tentar descobrir, não é, onde é que essas obras andam. E não é assim tão fácil. Efetivamente, aqui na Biblioteca de Tondela existem algumas obras dele. Portanto, temos aqui um local onde podemos aceder. Está espalhado por algumas bibliotecas do país. Em termos de reedições, existem apenas duas, volto a dizer, esquecendo um bocadinho, pondo de lado o dicionário, existem apenas duas recentes. Uma que é bastante interessante, que é Lisboa no ano 3000, que é uma coletânea de dados obtidos através da hipnose. Curiosamente, o único comentário que eu vi sobre essa obra diz que é um texto cómico da época, ou seja, que está a criticar personalidades da época. A verdade é que nós pomos a ler o que ele diz, e quando ele diz coisas do estilo Lisboa, no ano 3000, vai estar alagada de água, a Baixa está alagada de água e as pessoas tiveram que subir e tiveram que viver noutros sítios. Vai haver uma ponte de ferro a unir as duas margens. A pessoa pensa, ele está mesmo a brincar, ou acertou sem querer, ou seja, e depois fala de um mestre que está a dizer algumas coisas. Portanto, enfim, isso podemos deixar para outras núpcias a análise a essa obra, mas a verdade é que é uma obra bastante interessante e foi publicada já depois do ano 2000, foi reeditada. A outra é uma obra que ele escreveu sob pseudónimo, que se chama Entre Lençóis, que é uma obra muito, ainda que esteja catalogada como literatura erótica, é uma obra muito simpática, ou seja, muito divertida, cómica e sem... O que eu quero dizer é que mantém a altura, não é uma obra que se diga isto é uma coisa muito
comum ou ordinária, não é nada disso. Daquilo que eu li, que também não li a obra toda, e ainda conta com um push-fácil do professor Ventura, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. São as únicas duas obras que foram efetivamente reeditadas, ou seja, que lhe encontraram interesse. Não é? E, obviamente, são duas obras com todo o interesse. A pergunta, Joana, que me estavas a fazer, qual a sua importância? Ou seja, para o ano, ele morreu em 1925 já em Lisboa, portanto, para o ano é o centenário da sua morte, portanto, só por aí já é chamativo, não é? Para estarmos a estudar e a querer recordar. A sua importância é, na maior parte, na grande maioria, a questão linguística, ou seja, a questão dos estrangeirismos, do uso do português do Brasil, uma obra que ele tem sobre os vícios da linguagem médica, em que começa a explicar, os médicos têm por hábito de escrever, por exemplo, cólera com CH, mas nós em português não temos que escrever com CH, pode ser com C. Também têm por hábito tratar esta palavra como masculina, mas para nós é uma palavra feminina, ou seja, ele vai definir uma série de palavras, quer de equipamento médico, doenças, etc., vai defini-las para que não haja uma discrepância tão grande na forma com que a linguagem médica vai beber, ou seja, usa estrangeirismos, não é? Sem os adaptar corretamente à língua portuguesa. Ele vai explicar como é que isso se faz, por exemplo, tem esse interesse. Depois tem toda a reunião daqueles textos de como é que se deve escrever corretamente, de onde é que esta palavra é originária. Tem algumas discussões muito interessantes sobre, por exemplo, o uso do C de cedilha no início, ou seja, que não se usa no início de uma palavra, e ele discute porque é que não se há de usar. A palavra vem do árabe e é assim, ou esta palavra vem dali, ou seja, por aí é muito interessante para nós para percebermos a evolução da língua e a evolução das palavras. Já falei um bom bocado da questão do orientalismo e talvez o mais extraordinário seja mesmo a obra poética dele. Ou seja, começando pelos Quadros Cambiantes, que é um livro de poemas que ele escreveu durante a juventude, quando ainda estudava no seminário de Viseu, e que é uma obra devocional, ou seja, uma obra, podemos dizer, com uma carga cristã, ou seja, com esse simbolismo inerente, mas muito puro, ou seja, uma forma muito pura de tentar contactar com Deus. Essa seria uma obra que deveríamos ler novamente. Ou seja, deveria ser uma obra que mostrássemos, por exemplo, aos jovens, no sentido de perceber que é precisamente na juventude que conseguimos ter uma visão poética do mundo e até desenvolver uma visão poética relativamente ao mistério da vida, que é o que ele faz, e ele próprio o diz. Ele diz algo do estilo, se um jovem não tem uma visão poética da vida, não merece a vida que Deus lhe deu. Algo assim. A frase é muito mais bonita do que eu estou a dizer. Mas, ou seja, é precisamente na visão poética e já agora no conseguir pôr em prática como ele o fez, não precisa de ser nesses moldes, podem ser outros, pode ser através de obras, de outras obras, não apenas escritas, conseguir pôr essa visão do mistério. E depois, durante toda a sua vida, ele continua, vai fazendo traduções, tem todo o interesse. Muitas dessas obras não voltaram a ser traduzidas, estamos a falar de grandes autores. Já falei do Maeterlinck, temos o Mantegazza de Itália, que tem vários textos sobre, por exemplo, a questão do matrimónio, da psicologia feminina, etc. Tem também interesse, obviamente, pelas traduções que fez, e depois pela percepção da poesia dele ao longo do tempo. Ele vai traduzir o livro de Jó também em poemas, em verso. Enfim, vai escrever algumas obras, por exemplo, sobre um poema dramático, que é o Tasso, que é sobre o Torquato Tasso, que é da época de Camões. Aliás, era um poeta também trágico, que dizia que o único homem, ou seja, o único poeta que lhe podia fazer frente era precisamente Camões.
mas é uma história trágica. Ele tem um gosto especial por histórias, enfim, posso-lhe chamar mais humanas, mas no sentido mais sofrido da coisa. Aliás, a escolha do episódio do Ramayana é precisamente isso. É precisamente isso que encontramos. E, enfim, de uma forma geral, todo esse trabalho que ele produziu e que está disponível em língua portuguesa e, ao mesmo tempo, não está disponível, não é? Quer porque a linguagem que foi usada há 100 anos atrás coloca-nos alguma dificuldade em termos de acentuação, da forma como as palavras são escritas, às vezes até para nós hoje, um eruditismo, não é? Ou seja, umas palavras que nós já nem sabemos muito bem o que é que querem dizer, e isso acaba por limitar a nossa percepção do texto. E por outro lado, porque, enfim, não estão acessíveis em obras mais convenientes e mais recentes, nem acessíveis a toda a gente, a não ser, volto a dizer, por exemplo, na Biblioteca de Tondela, não estão todas, tem pouco mais ou menos, mas algumas delas estão disponíveis. Ele também teve um percurso político, não falei dele, ou seja, foi governador de Vila Real, do distrito de Vila Real, foi presidente de Câmara de Alcácer do Sal, um monte de coisas. Foi um género de fiscal da educação do Conselho das Escolas Públicas do distrito de Coimbra, enfim, envolveu-se em questões de proteção animal. Foi ele que teve um percurso político, mas ele não se enquadra propriamente numa linha política. Quando escreveu o poema da miséria, que eu referi há pouco, acabou por ser um texto muito badalado, porque foi, por um lado, disseram que era um texto comunista, por outro lado, também não era comunista, ou seja, e ele acabou por ficar ali entre duas, ali numa trincheira foi atacado de ambos os lados, mas ele próprio diz que o meu poema não tem nada a ver com isso. O meu poema é sobre a humanidade, é sobre digamos, quase a história do pequenino, ou seja, uma reação contra a grande história, ou seja, a grande história de Portugal, etc., o tentar ver os esquecidos, não é? Lá estão os miseráveis nesse sentido. Ricardo, esta personagem, segundo o que estás a mostrar-nos, é alguém que não é só completo ao nível da flexibilidade de pensamento, porque, quer dizer, falaste-nos numa série de temas, tanto de poesia como algo mais oriental, como A Vida das Abelhas ou A Inteligência das Flores, ou como essa obra que falaste de Lisboa no ano 3000, que deve ser espetacular. Também nos estás agora a dar uma outra vertente, que é alguém que se interessava realmente provavelmente pelo seu povo, vamos dizer assim. Não quero dizer que ele se sentia um rei ou que teria súbditos, não é isso que eu quero dizer, mas pelos seus conterrâneos, os seus companheiros de jornada a nível de pátria, vamos pôr nestes termos. Então estaríamos presentes, ou estamos a falar de alguém que podemos dizer que era um filósofo. Ou seja, é alguém que consegue desenvolver temáticas tão distintas que não se fecha, não é? Não tem o prisma fechado. E eu volto um bocadinho ao meu ponto da minha primeira pergunta, porque não tem só a ver com uma questão de nicho. Ele, na verdade, não era para os nichos, ele era para o mundo todo. Só que a maior parte de nós não consegue ter uma lente que capte tanto disto ao mesmo tempo. A Joana perguntou-te qual era o interesse em reavivar uma personagem destas e na verdade, eu queria te dizer que não fales disto a toda a gente, mas tu poderias ser uma excelente pessoa para fazer estes estudos todos que tu estás a propor. Eu acho que teremos alguma coisa aqui do Ricardo proximamente, não? Não estás a trabalhar já em alguma coisa? Estou enfim, e agradeço as tuas palavras também.
Mas sim, teria toda a honra em poder dar-lhe um bocadinho de visibilidade, digamos assim, dentro do que me for possível, não é? Tentar que ele seja novamente lido, conhecido, reconhecido, e obviamente por isso que acabaste de dizer. Porque é alguém que tem um interesse genuíno, muito sensível, em alguns casos, pelo outro, e depois não só pelo outro, lá está, toda essa questão do caminho que ele fez no mundo da tradução, também pela própria natureza, seja, pelos animais, pela natureza e tudo mais. Ele tem também, ou seja, outro detalhe interessante na história dele nessa linha, que foi a primeira esposa que ele teve, que morreu tragicamente muito cedo, que é Mariana Angélica de Andrade, que é conhecida como a poetisa do Sado, né? E que é alguém, bom, ainda mais esquecida do que ele, isso é outra questão, mas é alguém que provavelmente nutriam de um mesmo ideal, porque se nota também nos poemas dela o mesmo, relativamente à natureza, relativamente à mulher, tem uns poemas lindíssimos, e ambos, nota-se na poesia dos dois, ambos estavam a caminhar precisamente nesse sentido, desse trabalho, vamos dizer, humano ou filosófico. Não é? Ou seja, precisamente essa capacidade de nos interessarmos por tudo, a capacidade de ler em profundidade, que no caso de Cândido Figueiredo, porque nós quando falamos de filosofia, queremos muita profundidade e depois queremos muito aquelas alturas, não é? No caso de Cândido Figueiredo, ele tem muita altura, mas tem principalmente profundidade. Ou seja, ele entra muito na questão do ser humano, na questão da natureza, na questão do sentimento. Ele tem muitos poemas também, podemos dizer, poemas de amor, de namoro, de cortejar, etc. Também tem muitos poemas desse estilo. E depois tem assim, uma panóplia de poemas sofridos, onde vai fazendo essas referências históricas, mitológicas e tudo mais. Dentro dessas referências, inclusivamente, ele vai usar imagens emblemáticas, absolutamente espetaculares da antiguidade, como por exemplo da poetisa Safo, onde ela chegou-nos um fragmento de um poema dela, em que ela repete o movimento da Afrodite, ou seja, o Sol põe-se e Vênus vai atrás, ou seja, é como se o Sol morreu, Vênus é apaixonado pelo Sol e atira-se também ao mar, ou entra no mar também atrás do seu amado. E Safo também diz que faz o mesmo pelo seu amado, ou seja, também ou diz-se, né, que faz o mesmo. Depois a tradição, através dos fragmentos que ela usa, etc., diz que ela acaba também por repetir esse movimento. E ele depois vai usar estas imagens também nos poemas dele, para demonstrar aquilo que seria um amor genuíno, ou seja, e depois esse sofrimento todo. Por isso é que eu usei a parte dele ter uma visão sentimentalista, ou ele ser muito sensível na forma com que descreve a vida, no fundo, precisamente por isso, porque tem muito essa imagem do mergulho também, ou seja, tem muito essa imagem de ir à profundidade, ou seja, que, enfim, tem que ver com estilos poéticos. Mas sim, e aquilo que eu disse, ou seja, toda esta questão de... Eu já disse várias coisas que ele foi, eu não disse tudo, não é? Portanto, é muito curioso. Eles na altura não tinham mesmo televisão, não sei, não tinham assim nada que os distraísse, porque não sei como é que se consegue escrever tanto, dar aulas ao mesmo tempo, ser advogado também, tratar de uma série de coisas. Desculpa, deixa-me só interromper-te. Porque tu, enquanto falas, eu estava-me a lembrar, ele é do final do século XIX, certo? Era o que estávamos a falar. Sim. É que parece que era uma coisa da altura realmente, porque eu estava-me a lembrar de Antero de Quental. E nós, quando lemos sobre a vida desses poetas dessa altura, parece que eles tinham outro tempo, não é? As 24 horas eram distendidas
E não só, se calhar eram muito mais focados e interessados e não se dispersavam, não é? Não ficavam agarrados ao telemóvel a ver coisas que não interessam para nada. Mas bom, desculpa interromper-te. Não, não, é verdade. Isso é um ponto de reflexão interessante que esses autores nos Mas, dão. E uma desculpa, chamada. Ah, sim, sim, sim. desculpa, mas eu até ia aproveitar para incorporar aqui uma pergunta. Uhum. Porque por essa altura, independentemente do estado em que estaria, existia uma corrente, de alguma forma, uma corrente filosófica disponível, não é, na Europa. Será que os grandes autores, os grandes poetas, os grandes escritores, da altura poderiam, obviamente isto é um bocado de especulação e estou a apelar um bocadinho à tua imaginação, mas será, a menos, claro, que já tenhas conseguido ver alguma coisa sobre isso, se é que viste alguma coisa sobre isso. Será que eles teriam algum ponto em comum? Porque realmente parece quase inacreditável quando nós começamos a olhar para os nomes, não é? E que foi ali uma faixa até aos anos 30, 30, 40 mais ou menos, por ali, e depois parece que tudo mudou, não é? Portanto, houve ali realmente um conjunto de autores, mesmo, e tu falares portugueses, que realmente trouxeram ao de cima, se calhar, o melhor ou a nata daquilo que é a cultura portuguesa Uhum. desde os inícios e antes de ser sequer Portugal até aos seus dias. Achas que há alguma coluna que os une? Sim, ainda que essa questão, que depois entramos no século XX, e referiste anos 20, 30, ou seja, há efetivamente aí uma grande mudança no nosso modo de viver, enfim, isso depois levaria a muitas outras questões, que não quero dizer que tenham impedido o trabalho, porque vai haver grandes nomes que vão conseguir, já depois da Segunda Guerra Mundial, vão conseguir ter uma grande produção também. Mas começámos a distrair-nos um pouco daquilo que era essencial, e até aos nossos dias, se calhar, sentimos isso de uma forma mais vibrante, e começamos a ficar todos muito focados. Ou seja, toda essa questão do ler na natureza, ler na história humana, aprender com o passado, deixarmos-nos, por exemplo, de questões do romantismo, não é? E tratar as coisas como elas são. Reaproveitar precisamente muito daquilo que nos chegou da história humana. Até, no caso do orientalismo, podíamos ainda ir buscar a influência brutal que a sociedade teosófica teve na Europa desse tempo. Pronto, nem é preciso estarmos a entrar por aí, mas tudo aquilo que estava na altura a ser debatido, por exemplo, na Europa, tudo isso foi perdendo, ou seja, toda essa capacidade de ler em todas as direções se foi perdendo. Ou seja, o que eu queria dizer é que começámos a afunilar. Ou seja, e hoje ainda mais, chegamos a uma altura em que estudamos muito, lemos muito, temos muita informação disponível, mas depois acabamos por ser especialistas numa coisa. Não é? Isso é bom ou mau? Pronto, não me compete a mim responder. Mas perde-se algo, não é? Perde-se essa capacidade de perceber que em diferentes áreas está-se a aprender provavelmente sobre a mesma coisa. E aí surge essa nata, não é? Como estás a dizer, ou seja, surge essa capacidade de ver mais além, ou seja, conseguir produzir algo que faça eco para o futuro, que é essa a verdadeira herança, não é? que os grandes pensadores, intelectuais, filósofos, etc., nos deixam. É essa capacidade de ver mais além. Obviamente, utilizando uma linguagem própria da época, ou seja, isso depois para nós também é interessante para percebermos o próprio tempo, não é? Ou seja, perceber a própria época em que nos enquadramos. Eu, no caso, eu estava a falar da questão
do orientalismo, do misticismo, etc., da própria sociedade teosófica, da filosofia oriental, ainda que esta influência não encontrei nenhuma referência direta. Por exemplo, se eu for a outros orientalistas portugueses, encontro. Não é? Por exemplo, o Vasconcelos Abreu fala, não é? Fala dos grandes da época e fala inclusivamente da sociedade teosófica. Por exemplo, Esteves Pereira, que vai ser também um orientalista, que a sobre Cândido Figueiredo refere a importância da sociedade teosófica. Cândido Figueiredo não encontrei nada, mas é provável que ele também estivesse a beber desse tipo de trabalho de mitologia comparada que estava a ser feito não apenas pela sociedade teosófica, mas impulsionado por essa filosofia oriental, essa capacidade de, se calhar, ler a história de outra forma, ou seja, não de forma muito isolada, como não apenas a história dos portugueses, não apenas a história da Europa, não apenas a história do Mediterrâneo, mas tentar entender como um grande destino humano que se foi manifestando em várias regiões e, obviamente, todo o interesse também pelo outro. Não é? O interesse pelo outro, não só o outro ser humano, mas o outro, o diferente. Não é? Se houver oportunidade, eu escolhi aqui uns versos que se der, gostava de ler, só para se dar a conhecer um bocadinho, e nota-se precisamente isso. Ele tem, por exemplo, uma espécie, tem um poema sobre o trabalho, basicamente, mas faz, ali no início, fala precisamente quase do início do mundo, que começa com o trabalho, começa com o trabalho humano, não é? O trabalho é tudo, mas ele faz questão de dizer onde se reúnem todos os povos numa espécie de fraternidade. Eu estou a dizer espécie porque não me lembro exatamente das palavras que ele usa, mas é extremamente interessante este tipo de sentimento, precisamente porque não nos podemos esquecer que estamos numa época de colonialismo, orientalismo, e tudo isto, enfim, com todas as questões que levantou na época, trouxe muitos benefícios, obviamente. Estou a dizer questões em termos de, por vezes, detectar que não houve assim tanto respeito pelo outro, mas em termos de literatura isto enriqueceu-nos muito, enriqueceu muito Portugal, não é? Porque finalmente se chega à conclusão que a presença portuguesa na Índia, que parece que foi só à procura de especiarias e de riquezas, afinal trouxe também outras peças interessantes. Os primeiros textos orientais, os primeiros textos sanscritistas a entrar na Europa, entraram por Portugal. Foi pena não terem ficado cá, foi pena terem seguido viagem à Europa dentro, mas tudo bem, o trabalho foi feito, isso é que interessa. Mas depois temos alguns autores, como é o caso de Cândido Figueiredo, que vai chamar a atenção de um detalhe ou de outro. E a obra poética dele merece efetivamente uma análise, também nesse sentido, tanto da recepção dos clássicos, ou seja, do uso que ele faz da literatura grega, da mitologia grega, como da questão, por exemplo, da legalidade, não é? da Índia Antiga, a origem dos povos orientais, bom, aquilo tudo que já temos vindo a referir desde o início. Anitta, ias dizer alguma coisa? Não, mas estava aqui a pensar que o tempo corre e que estamos aqui a terminar. Ricardo, bem, mas nesse caso, agora já que comecei a falar, não é? Uma questão que é que isto tem um bocadinho mais a ver com, se calhar, com as gerações futuras e até mesmo com as nossas, com as passadas. E de uma forma um bocadinho mais geral, não tanto de Cândido Figueiredo. Achas que há muito ainda por fazer por estes autores que muitas vezes, quando são redescobertos, não é? Porque muitas vezes eles são redescobertos por curiosos, não é? Como no teu caso, não é? Que são descobertos e que afinal poderiam, ao longo de gerações, ter tido um papel preponderante
naquilo que poderia ser a cultura portuguesa nos dias de hoje. E não só, não é? Mas pronto, mas como estamos a falar de um autor português que terá tido mais influência em Portugal, ou que poderia ter tido mais influência em Portugal, o que é que tu consideras que seria importante, não é? Ser trabalhado não é por estes autores, mas através do trabalho destes autores, que muitas vezes não chegam ao público em geral, e que estávamos aqui a falar, que lá está, que acaba por ser um bocadinho, usando as vossas expressões, gourmet, um bocadinho nicho, não tanto se calhar hoje em dia porque seja para uma determinada elite, mas porque já não está disponível. O que é que tu achas que poderia ser feito para então promover estas mensagens do mundo e para o mundo destes autores que muitas vezes já se tornam desconhecidos, sem rosto, sem nome, sem mensagem? Bom, há várias questões muito interessantes. Por um lado é aquela questão de porque é que um autor é esquecido, não é? É preciso avaliar, porque existem autores que são esquecidos ao longo da história e se calhar podemos entender que respondeu só àquela época e já não tem resposta. Ou seja, é uma coisa muito temporal, não é o caso de Cândido Figueiredo. E depois existem estes autores, que são muitos, que os descobrimos às vezes por uma referência cruzada, porque foi conhecido de alguém que era mais famoso, e depois quando começamos a puxar o fio percebemos que alguém tem interesse. Isto é logo a primeira questão que dá muito que pensar, não é? Porque é que se é esquecido e porque é que se deve ser lembrado? As ações que devem ser tomadas, obviamente, em primeiro lugar, estudá-los, ou seja, ler a obra deles, estudá-la, produzir investigação nesse sentido, reedição, investigação, tudo mais, e apresentá-lo às pessoas, precisamente naquilo que é atemporal, ou seja, precisamente na mensagem moral, na mensagem poética, na mensagem histórica, que continua a fazer sentido nos nossos dias. Talvez, como estamos a falar de questões regionais, talvez o mais interessante seja precisamente começar-se pelo local, começar-se a dar a conhecer a quem possa ter um interesse, enfim, mais regional pela coisa, e obviamente passá-lo ao domínio nacional, ou seja, ser estudado em termos nacionais, como por exemplo a poetisa do Sado, não é? como eu referi há pouco, se calhar para ser dada a conhecer novamente tem que se começar por Setúbal, que foi onde ela morreu, é? Por exemplo, onde viveu e onde casou, já me lembro. Esse tipo de circunstâncias e muitas outras personagens que, obviamente, nós, também como filósofos, não é? E como interessados, também temos esse dever de procurar estes autores, ler, perceber se têm interesse ou se não têm, e tentar dá-los às novas gerações, ou seja, tentar levá-los às novas gerações para que cresçam também com eles, ou seja, para que possam beber algo deles, tentando fazer aqui uma espécie de malabarismo, não é? Ou seja, tentando enquadrá-los também em tudo aquilo que continua a ser produzido, não é? Porque por vezes podemos ter aquela tendência de eu gosto muito desta época, portanto vamos só estudar os autores desta época, mas depois temos muito para trás, temos muito para a frente, portanto é tentar enquadrá-los também neste sentido, mantendo a temporalidade e extravasando-a também, ou seja, percebendo o que é que ele ultrapassa, que é isso que a última análise realmente interessa de todos estes autores. Mas enfim, tanto para Cândido Figueiredo como para muitos outros, parece-me que é um trabalho imenso, obviamente, a ser feito neste domínio. Creio que era esta a pergunta, Joana. Desculpa se não percebi bem. Era isto? Ela diz que sim. Ok. Bom, Ricardo, nós infelizmente temos que nos ir embora. Foi muito, muito agradável, mas o melhor é saber que esta temática ainda não acabou e nós continuaremos a conversa contigo
noutras oportunidades sobre Cândido Figueiredo e as suas muito boas obras. Muito obrigada pela tua Eu é que participação. agradeço. Obrigado. Não, obrigada. Nós fechamos então assim o programa. A Joanita para a semana estará cá e eu estarei daqui a 15 dias. Vemo-nos então. Até já. Até já. Até já. Obrigado.